Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço à Federação Espírita do Estado de Goiás pelo convite, pela chance de poder falar um pouquinho dos aspectos médicos no atendimento espiritual nas casas espíritas. Agradecer pelo trabalho que a Federação tem feito nesses últimos anos de proteção e divulgação dos pilares da doutrina espírita, que eu considero que tem sido excelentes anos de produção da Federação Espírita do Estado de Goiás. E nesse instante, então, eu convido todos vocês a me acompanharem nessa primeira metade da exposição em uma parte um pouco mais técnica, um pouco mais médica, um pouco mais científica. E eu prometo que eu vou passar um pouco devagar nessa parte, para então, na segunda metade, nós fecharmos o raciocínio com a parte médica de atendimento espiritual na casa espírita. Então, vamos todos juntos nesses primeiros slides. Cada um de vocês tem um corpo físico que está sendo utilizado nessa encarnação para cumprir determinada tarefa. E esse corpo físico ele é constituído de aproximadamente 50 a 70 trilhões de células de um adulto. Quando a gente olha para esse número, talvez a gente não tenha muito a ideia de grandeza, né? Então a gente olha lá 50, 70, parece pouco, né? 50, 70. Então nós destrinchamos esse número e é assim que aparece: 50 a 70 trilhões de células. Se vocês resolvessem contar cada uma dessas células, gastando 1 segundo por célula, sem parar nenhuma vez para tomar água, ir ao banheiro ou tomar um cafezinho, nós gastaríamos aproximadamente 1.500.000 anos para contar essa quantidade de células. Quem já tentou diz que a conta está certa. Então é muita célula que compõe o corpo humano. Cada uma dessas células tem sua origem na união entre um espírito encarnado em um corpo masculino e um espírito encarnado num corpo feminino, naquilo que nós chamamos de um gesto de amor, ou pelo menos assim deveria ser. Nesse gesto de amor, o homem, o espírito encarnado no corpo masculino, deposita no interior do aparelho reprodutor feminino as suas células sexuais reprodutoras, que nós chamamos de espermatozoides. Esses espermatozoides, uma vez que ganham o colo do útero, o útero, as trompas, eles iniciam uma corrida louca e desesperada, atraídos imensamente por uma célula chamada ovócito, que a mulher libera a cada mês de um dos ovários. Esses espermatozoides, eles contêm material genético daquele corpo que tem um espírito encarnado do sexo masculino. Aquele corpo do sexo masculino que tem um espírito encarnado. São todo o material genético ou todos os genes daquele corpo? Não. Porque o espermatozoide é uma célula especial. Ele tem metade do número de cromossomos da espécie humana. Então, todos nós carregamos nas nossas células 46 pares de cromossomos. 23 nós herdamos das nossas mães e 23 nós herdamos dos nossos pais. Portanto, o espermatozoide, por ser a célula paterna, nos fornece 23 pares de cromossomos. E os outros 23 pares serão fundidos com esses 23 masculinos, oriundos do ovócito, que a mulher libera. Esses espermatozoides, apesar de conterem 23 pares de cromossomos, eles são diferentes entre si. Eles não são todos idênticos. Quando eles são produzidos no testículo, eles sofrem um processo que em medicina nós chamamos de crossing over da meiose, que não nos interessa aqui agora, mas que permite com que esses espermatozoides tenham pequenas diferenças genéticas entre si. E isso
é muito bem descrito no livro Missionários da Luz, entre os capítulos 13 e 15, que trata da reencarnação de Segismundo. Lá nós vamos ver o mentor Alexandre, durante a união sexual entre Raquel e Adelino, para que Segismundo reencarne, magnetizar determinado espermatozoide, que atende às características genéticas mais adequadas ao plano de reencarnação de Segismundo, para que esse espermatozoide ganhe velocidade, nade rapidamente como Michael Phelps e seja o primeiro a atingir o óvulo, para que a constituição física de Segismundo atenda às necessidades do seu plano reencarnatório. Dessa forma, o homem traz no seu corpo físico o potencial genético adequado à sua missão na Terra. Segundo o Livro dos Espíritos, nós herdamos tendências. Não nascemos determinados. São pouquíssimas as doenças cujo potencial genético é absoluto, ou seja, se você nasce com aquele gene, você terá a doença. São pouquíssimas as doenças que isso acontece. Mas se nós nascemos com esse potencial genético, que pode ser promotor de saúde ou indutor de doença, por que é que nós não temos aquela doença cujo potencial nós trazemos? Ou por que é que nós todos, tendo um gene protetor para tal doença, desenvolvemos aquela doença? Quando esse espermatozoide se une ao óvulo, ao ovócito, nas trompas, nós temos o que chamamos de fenômeno da fecundação. E a vida começa nesse instante. E qualquer interrupção desse processo, desse segundo em diante, é considerado um crime contra a vida. Isso está lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos quando é que a vida começa. E está nos tratados de anatomia e embriologia que nós vemos nas faculdades de medicina, especialmente o tratado do Dr. Keith Moore, que é um clássico da embriologia médica. Aquelas células se juntam, o espermatozoide e o ovócito, e formam o que a gente chama de zigoto, o ovo, que é uma única célula agora com 46 pares de cromossomos. E o zigoto, ele é a célula tronco exemplo. É uma célula pluripotencial, ou totipotencial. O que significa isso? Significa que ele é capaz de se transformar em qualquer célula do corpo. Ele tem um potencial plural, pluri. É a partir de uma única célula que você desenvolve células da pele, células cerebrais, células do pâncreas, células da retina, células do estômago, células do intestino. Tudo começa nessa única célula. A partir do momento que ela começa a se multiplicar, quando há um aglomerado pequeno de células, de aproximadamente 16 a 32 células, nós chamamos esse conjunto de blastocisto. Onde nós vemos a parte interna, que nós chamamos de embrioblasto, e a parte externa, que nós chamamos de trofoblasto. O trofoblasto vai dar origem aos anexos do embrião. A placenta, líquido amniótico, as membranas que envolvem o feto, ao cordão umbilical. E o embrioblasto, que é aquele aglomerado de células interior, vai se dividindo cada vez mais e vai formar 3 tecidos principais, o ectodermo, o mesodermo e o endoderma, que a partir daí originarão toda e qualquer célula do nosso corpo. Toda e qualquer célula do nosso corpo. Então, nessa imagem, nós podemos ver lá o espermatozoide se juntando ao ovo, formando um zigoto. A partir do momento em que eles se diferenciam ali na camada amarela, ainda são células pluripotenciais, vejo na figura, que elas podem se dividir e se transformar em qualquer célula do corpo. Isso é muito importante para o nosso raciocínio.
Essas células são chamadas de células indiferenciadas. Elas ainda não são diferenciadas, elas não são especializadas. Elas podem se transformar em qualquer célula do corpo. A partir do momento que aquele organismo vai se desenvolvendo, essas células vão se especializando. Uma se transforma em neurônio, outra se transforma em músculo, outra se transforma em osso, outra se transforma em hemácia, e assim vai. Então, esse esquema é fundamental para a compreensão do que nós falaremos mais na frente. Esse processo todo nós chamamos de diferenciação celular. As células vão ficando diferentes uma das outras, se diferenciando, até formar um organismo completo. Como nós percebemos, todas essas células trazem dentro do seu núcleo um material genético pré-determinado, pré-escolhido pelo espírito e através daqueles 23 pares de cromossomos do pai e da mãe. Então, todas elas têm o mesmo genoma. Todas as células têm o mesmo genoma. Mas elas são tão diferentes, não são? Ou alguém acha que um neurônio é parecido com uma hemácia? Que eles exercem funções idênticas. Como é que uma hemácia é capaz de transportar oxigênio e o neurônio não é? Se eles têm o mesmo DNA. Todas as células do seu corpo têm o mesmo DNA. Todas. DNA é o que faz com que as células sintetizem proteínas e exerçam as suas funções. Se elas têm o mesmo DNA, como é que elas sintetizam proteínas diferentes e exercem funções diferentes? Como isso é possível? Como é que uma célula do fígado, por exemplo, pode ter o mesmo DNA que uma hemácia? Então, para tentarmos entender um pouco isso, eu trago para vocês esse nome em inglês, a paisagem epigenética de Waddington, que é uma figura, uma imagem que está presente em quase todos os congressos de genética e epigenética. Então, funciona da seguinte forma. Imaginemos que aquela bolinha lá no alto da colina seja o zigoto, a união do espermatozoide com o óvulo. E você solta essa bolinha de uma rampa, ali de cima. Ela vai descer, e de acordo com as imperfeições do meio, ela vai tomar um rumo ou outro, até chegar aqui embaixo, na parte de baixo. Dessa forma aqui. Ó. Então ela pode ir para um lado ou para o outro. Quanto mais para baixo, mais especializada está a célula. Concordam? Vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais especializada. Quanto mais para cima, mais pluripotente é a célula. Mais próxima ao zigoto é a célula. É possível fazer o caminho contrário? Nós pegarmos uma célula do seu cérebro e transformá-la numa célula pluripotencial? É possível pegar uma célula do seu pâncreas e transformá-la numa célula próxima ao zigoto? É possível fazer isso? Se nós observarmos as leis da natureza, se eu soltar uma bolinha lá de cima e ela cair aqui, ela pode voltar lá para cima? A não ser que uma força atue sobre ela. Alguém aplique uma força a essa bolinha e ela vença a lei, é uma lei de gravidade. Aí ela volta. Todos concordam com isso? Se não fizer isso, ela não volta. Claro até aqui? Então, o seu neurônio, ele não poderia voltar a ser uma célula-tronco. Será? Então, eu apresento a vocês o professor John Gurdon, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele é essa figura exótica mesmo, daquelas de filme, que caminham no campus da universidade, carregando aquele tanto de papel, deixa o papel cair, e é abordado pelos alunos. Mas John Gurdon é um gênio. Na sua infância, o seu professor de ciências falou que
acreditava que ele tinha planos de se tornar um cientista e, por isso, considerava o fato ridículo, de tão desastrado e destrambelhado que ele era. Mas ele foi capaz de ver o que todos os outros viram, mas pensar o que ninguém pensou. E isso é uma definição de gênio. Qual era a dúvida de John Gurdon? É a dúvida que nós temos aqui agora. Se uma célula do adulto especializada tinha aquele mesmo material genético que o zigoto mesmo. Ou se, à medida que ela foi se especializando, ela perdeu genes, ou bloqueou esses genes, para se tornar diferente da outra. Como é que uma hemácia é igual a um neurônio? O mesmo DNA? Será que ao longo daquele processo dentro do útero, elas não foram perdendo genes ou modificando o seu potencial genético? E ele queria saber então se essas células realmente tinham o mesmo DNA. E o que ele fez? Ele estudou em sapos. Então olha só o que ele fez. No sapo A, ele pegou o óvulo da sapa, egg, e ele irradiou esse óvulo. Então, com isso, ele destruiu o núcleo. Então, ele tirou o núcleo, que é onde está o genoma. Então, aquela célula não tem mais DNA, não tem mais genes. Ela tem ali abaixo, em amarelo, só a membrana e o citoplasma. Só. Ela não tem núcleo. Aí ele pegou um sapo B e retirou uma célula da pele, que, como nós vimos no esquema, é uma célula especializada. Especializada. Então ele pensou, se essa célula modificou o seu DNA, quando eu jogar esse núcleo da célula naquele outro citoplasma, só vão reproduzir células de pele. Concorda? Ela só sabe ser pele. Ela é a bolinha lá embaixo, na paisagem epigenética. Ela só sabe ser pele. Mas quando ele fez isso, e estudou em laboratório, o que aconteceu? Nasceu um sapo inteiro. Com osso, coração, nervos, cérebro, olho, pâncreas, rins, fígado. O que John Gurdon fez? Empurrou a bolinha para cima. Então ele mostrou, com esse trabalho, em 1962, guardem essa data, 1962, que todas as células do corpo têm o mesmo DNA. E que é possível reverter a bolinha na paisagem epigenética de Eddington. Eu posso transformar uma célula especializada numa célula pluripotente, capaz de se transformar em todas as outras células. Agora, na década de 90, o professor Shinya Yamanaka, que é esse japonês simpático da Universidade de Kyoto, ele fez a mesma coisa. Só que ele fez de maneira diferente. O que ele fez? Ele queria criar células pluripotentes a partir de células diferenciadas. Então ele pegou uma célula de pele e ele queria transformar ela numa célula tronco, uma célula indiferenciada. Só que ele não fez esse transplante de núcleos. Aliás, esse transplante de núcleos é como foi clonada a ovelha Dolly. Foi exatamente com esse método do John Gurdon. Então, o que ele fez? Ele começou a mexer com os genes daquela célula de pele. Então, ele começou a bloquear alguns genes. Então, eles deixavam de funcionar. E ativar outros. Aí, eles passavam a funcionar naquela célula de pele. E ele começou com um conjunto de milhares de genes. E ele foi... Não, esse não faz isso, esse não faz isso, esse não faz isso. Até que ele chegou num conjunto de 4 genes. Que são aqueles 4 ali embaixo. Não precisa nem saber o nome. Se cada célula do seu corpo conseguir ativar esses 4 genes, ela se transforma numa célula tronco. Qualquer uma. Imagine se você conseguisse fazer isso pelo pensamento. Ativar esses 4 genes em todas as células do seu corpo. Agora, você se transformaria numa bolota de células tronco. Capaz de se transformar em qualquer célula. E aí isso foi estudado por outros cientistas que confirmaram o trabalho de Shinya Yamanaka. Então ele fez a mesma coisa. Ele pegou a bolinha
e empurrou para cima. Uma célula altamente especializada e transformou ela numa célula-tronco. Ele reverteu esse processo. Assim como John Gurdon fez, só que de outra maneira, com outro método. Agora pensem comigo. Imagina que você tem câncer de pâncreas. E você consegue pegar aquela célula cancerígena, porque ela é sua. Ela tem o mesmo DNA seu. É o seu genoma. E você consegue, com o pensamento, ativar esses 4 genes nessa célula. E ela se transforma numa célula pluripotencial. E depois, pelo pensamento, você ativa genes que a transformam numa célula de pâncreas sadia. Já pensaram nas consequências disso? Eu até arrepio, sim, né? Fantástico, não é? Agora, isso já existe em laboratório. Isso já existe. Transplante de células-tronco para infarto agudo do miocárdio. O músculo do coração morreu. Você injeta células-troncos naquela parte e programa essas células para se transformarem em músculo cardíaco. E ele substitui aquela parte infartada. Imagina isso para Alzheimer. Imagina isso para câncer. Imagina você pegar uma pele da sua pele, uma célula da sua pele, doar para um laboratório. Porque você tem, por exemplo, insuficiência cardíaca. Seu coração não funciona mais. E em laboratório, essas células se reproduzem num molde cardíaco. Então eu tenho um coração inteiro para te doar e te transplantar sem problemas de rejeição, porque é o seu DNA. Imagina onde nós vamos parar com isso. O potencial é ilimitado, infinito. E por causa disso, esses 2 senhores foram agraciados com o Prêmio Nobel de Medicina no ano de 2012. Mas eu falei que o trabalho de John Gurdon é do ano de 1962. Por que eu falei isso? Porque em 1958, um certo Chico e um tal de André Luiz escreveu que a inteligência influenciando no citoplasma, que é, por sua vez, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho que necessita para expressar-se. Quando John Gurdon tirou o núcleo e só sobrou a membrana e o citoplasma, e colocou o outro núcleo lá, como é que ele explicou que virou um sapo? Ele falou, eu não sei, alguma coisa no citoplasma influenciou aquele núcleo a desligar e ligar genes. Algumas coisas no citoplasma. E 4 anos antes, vem André Luiz e nos fala que é no citoplasma da célula que a inteligência do espírito atua e obriga a célula a expressar determinada função. Sabe como é que é a expressão que a gente usa para dizer que uma célula está sintetizando proteína? Expressando a proteína. Isso foi 4 anos antes do trabalho de John Gurdon. Esse é André Luiz. E aqui ele diz de novo sobre o citoplasma, que ele diz em Evolução em 2 Mundos, que contém estruturas chamadas bióforos, ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a condição daquele próprio espírito. Isso é André Luiz, em 1958, no livro Evolução em 2 Mundos. Ao mesmo tempo, na década de 60 e 70,
Essa médica, a doutora Candace Pert, que escreveu esse livro espetacular chamado Moléculas da Emoção, buscava estudar qual e como era o efeito dos opioides no cérebro humano. Os opioides, para quem não sabe, são essas drogas derivadas da morfina. A própria morfina, a fenitoína, a cocaína e a heroína. O interesse especial da Candace Pert era estudar os efeitos da cocaína no cérebro. E ela queria descobrir qual era o receptor nas células, porque, como nós vamos ver mais adiante, tudo em nosso corpo funciona por receptores. Tudo. Então, se você tem adrenalina no seu sangue, você só sente o efeito dela porque as suas células têm receptores para adrenalina. A adrenalina se liga nas suas células por receptores. Então, se você não tem receptor para adrenalina, eu posso injetar uma tonelada de adrenalina no seu sangue que você não vai sentir nada. Até as bactérias e os vírus também. O HIV, por exemplo. Se eu injetar HIV no seu sangue e você não tem o receptor na célula para o HIV ligar e entrar, você não pega o HIV. 1% da população mundial tem esse privilégio. Nasce sem os receptores que o HIV utiliza. Jamais contrairão HIV. Então, tudo funciona com receptor. A cocaína também. Para ela ter um efeito no seu cérebro, aquele efeito que a gente sabe que ela causa, ela precisa de um receptor. Ora, mas o corpo humano, ele é criação divina. Quando Deus criou o corpo humano, projetou o corpo humano, ele projetou, vou colocar um receptor de cocaína ali. Que se um dia eles inventarem a cocaína, ela vai poder fazer efeito. Foi assim? Não, claro que não. Nós temos um receptor para outros opioides que nós mesmos produzimos. Opioides internos, quando você pratica exercício físico, por exemplo, que você sente aquela sensação de bem-estar. Você está inundado de endorfinas e opioides naturais. Quando você vai lá no seu centro espírita e passa o dia inteiro fazendo sopa e atendendo as pessoas, que você chega em casa com aquela sensação de bem-estar, porque você está inundado de opioides e endorfina, que a prática do bem promove. Então, a cocaína é muito parecida com essas substâncias. Então, é como se fosse uma chave fechadura. É uma chave falsa que funciona. Ela liga lá no receptor e funciona. Entenderam isso? Então, o que a Candace Pert estava procurando? O receptor. Ela queria identificar qual era o receptor. Por quê? Porque ela queria construir um bloqueio. Alguma molécula que se ligasse no receptor e impedisse a cocaína de atuar. Então, a pessoa ia usar a droga e não ia viciar. A cocaína não ia fazer efeito. Ela estava procurando um receptor para ela desenhar em laboratório um bloqueio. Certo? Só que aí, a pesquisa dela ganhou tamanha proporção, ela quase foi indicada para o Prêmio Nobel, porque ela achou o receptor, e era uma coisa fantástica na década de 60 e 70, mas ela foi traída pelo seu chefe. Esse homem que está ao lado dela. Talvez ela descreve no livro, porque ela era mulher, etc., mas ela fez todo o trabalho e ele tentou levar o crédito. E quando isso foi mandado para a academia na Suécia, para dar o prêmio Nobel, eles entenderam que isso aconteceu. E não deu o prêmio Nobel nem para ele, para ninguém. Então, essa descoberta não ganhou o prêmio Nobel, os receptores de opioide no cérebro. Mas progredindo nos seus estudos, ela aqui já mais velha, ela desencarnou tem aproximadamente 3 anos, ela começou a estudar o receptor de tudo quanto é coisa. Ela se viciou em estudar receptor. Então ela começou a estudar receptor para adrenalina, dopamina, acetilcolina, gastrina, colecistoquinina, interleucina, endorfina, e qualquer ina que você imaginar que nós produzimos, ela começou a estudar e descobrir esses receptores. Só que ela começou a descobrir que todas as células do corpo têm receptor para tudo. Para todas essas substâncias. Então a célula do seu intestino tem receptor para tudo isso que eu falei. A célula do seu cérebro tem receptor para tudo isso que eu falei. O que significa dizer que está tudo conectado. Então se eu produzo um hormônio, insulina, ele atua no cérebro, no intestino, no osso, no pulmão, no músculo, no coração, no pâncreas, no fígado, no rim, no baço. Porque todas as células têm receptor para ele. Inclusive as células do seu sistema imunológico, que também são suas células. Que também tem o seu DNA e também tem os seus receptores.
Então ela começou a ver que existe uma conexão entre o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imune. E que um atua sobre o outro. Um atua sobre o outro. O que um produz interfere na atividade do outro. Então a gente vê ali embaixo as células de defesa em estado de repouso. Quando nós temos ali a célula do meio, ela está com a boquinha triste, né? Quando a gente tem emoções desagradáveis, raiva, ódio, rancor, egoísmo, inveja, ciúme, nós produzimos uma série de substâncias químicas, uma série de ínas, que deprimem a função dessas células. Elas ficam mais lentas, trabalham menos, fagocitam menos, produzem menos anticorpos. Se você tem uma descarga de felicidade, de bondade, de amor, de fraternidade, de sorriso, que o senhor citou, as substâncias químicas que nós produzimos são outras. E elas atuam nos receptores para elas, e essas células ficam dopadas, aceleradas, trabalham com a eficácia que ela deveria trabalhar. Então, Candace Pert mostrou isso no livro Moléculas da Emoção, que infelizmente não tem tradução para o português ainda. E essa figura mostra exatamente isso. O pininho rosa é um receptor, que está lá na parede da célula. As bolinhas amarelas são as substâncias químicas. Então, quando uma substância química se liga no receptor, ela desencadeia uma cascata no citoplasma, uma cascata de reações químicas, produz isso, que produz isso, que produz isso, e aquela substância final, ela vai dentro do núcleo, onde está o DNA, e liga e desliga determinado gene. Como é que a adrenalina faz seu coração bater mais forte? Como é que é isso? Que ela liga na membrana, causa uma reação dentro do citoplasma das células do seu coração. Essa substância que é produzida vai no núcleo, e essa proteína que faz a contração muscular é estimulada. E assim funciona para todas as substâncias. Até os remédios são assim. Até os remédios. Como é que um remédio faz efeito? Liga uma substância na membrana, o remédio se liga na membrana, desencadeia uma cascata no citoplasma, o produto final vai até o núcleo e liga ou desliga algum gene, que vai produzir ou não uma proteína que vai dar o efeito daquele remédio. Certo? Bonito isso, né? Isso é fisiologia, isso é medicina. Nós vamos chegar lá, onde é o propósito da aula. Então, nós já podemos entender algumas coisas, fazer algumas conclusões. E nós vamos concluir com as palavras do Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo que escreveu um livro fantástico chamado A Biologia da Crença, onde ele explica mais ou menos isso, sobre esses receptores e a função das substâncias. Olha o que ele escreve. Ele chama os receptores de nanoantenas, de antenas que captam as substâncias. Mas ele diz que eles não são capazes de captar só substâncias físicas. Essas nanoantenas, esses receptores das células, são capazes de captar campos de energia. Portanto, esse conceito de que só substâncias químicas ativam esses receptores é obsoleto. É obsoleto. E o comportamento biológico pode, então, ser controlado por forças invisíveis. Olha só onde nós vamos chegar. Incluindo o pensamento. Controlando o comportamento das suas células. E também por moléculas físicas, etc., o que serve de base científica para o desenvolvimento de medicamentos energéticos, que não envolvem produtos farmacêuticos. Há muita crítica na sociedade médica contra a homeopatia. Mas nós não sabemos nada. A ciência médica desconhece isso que nós estamos discutindo aqui, que André Luiz trouxe. Porque se conhecesse as propriedades do perispírito,
como diz Allan Kardec na Gênese, o dia que a ciência descobriu o perispírito, a medicina saltará centenas de anos. Se conhecessem isso, entenderiam como a homeopatia age através de campos energéticos, estimulando esses receptores e estimulando as funções celulares. Mas cuidado, você também pode ativar funções celulares prejudiciais, com os pensamentos contrários aos de alegria. Já ouviram falar? Um casal que ficou casado há 80 anos e um deles desencarna. Passa 2 meses, o outro adoece. Por quê? Tristeza, depressão acumulada, etc. Alguém que acabou de sofrer um divórcio, que está há muito tempo triste, aparece um câncer, aparece uma doença, problemas financeiros de longa data, que a pessoa fica estressada, rancorosa, magoada, adoece por esses mecanismos. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a lei de Deus é eterna. Sim, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Portanto, tudo isso que nós estamos discutindo faz parte das leis de Deus. A biologia é a lei de Deus. A física é a lei de Deus. As leis de física são as próprias leis divinas. A química são as leis divinas. E as leis morais, escritas na segunda parte do Livro dos Espíritos, elas são universais também. Então, as leis da matéria, física, química, biologia, elas são as mesmas aqui e são as mesmas lá em Júpiter, lá em outra galáxia, lá nos confins do universo. Elas existem aqui como existem lá. Os átomos vão se unir de acordo com a afinidade tal, lá como aqui. E as leis morais também, aquelas leis da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então tem lei de destruição, tem lei de amor, tem lei do trabalho, tem lei de... todas as leis lá da segunda parte do Livro dos Espíritos tem em todos os cantos do universo. As leis de Deus são eternas e imutáveis. E todas as leis da natureza são leis divinas. Portanto, nós estamos discutindo aqui, genoma, genética, etc., são leis divinas. Como eu disse, e Jesus não veio destruir as leis. Veio cumpri-la. E não poderia ser diferente. Porque senão ele seria contrário às próprias leis do Criador. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia também, na década de 70, o Dr. Kazuo Murakami, da Universidade de Tóquio, publicou esse livro, com as suas pesquisas em genética, chamado Código Divino da Vida, onde ele diz: nossos genes não são imutáveis, mas se alteram em respostas a diversos fatores ambientais. Já vimos isso. Os genes, nós nascemos com aquele potencial que eu descrevi no começo, mas eles podem ser ativados ou desativados. Nós identificamos pela primeira vez os genes específicos que são ativados pelo riso, provando pela primeira vez que emoções positivas podem acionar o botão genético por um mecanismo liga-desliga. Olha só. É pouco provável que esse nível de organização ocorra por mera coincidência. Deve haver algo maior que seja responsável pela harmonia do mundo. Alguns falam de Deus, mas como cientista, eu prefiro chamar de algo maior e tenho forte consciência da sua existência. Estou trabalhando em um projeto, e esse projeto é em parceria com a Vossa Santidade o Dalai Lama, cujo objetivo é provar a hipótese de que a felicidade, a alegria, a inspiração, a gratidão e a prece podem ativar genes benéficos. Poderá explicar os ensinamentos de Buda e Cristo, descrevendo suas curas como mecanismos de liga e desliga de genes. Aí é demais, né? Como que Jesus curava? Qual era o mecanismo fisiológico? Esse homem, que eu sei que todos vocês acham horroroso, é um exemplo vivo disso. Todos sabem que esse homem passou por um momento difícil, uma doença difícil. Todos sabem, né? O que aconteceu com os cabelos desse homem? Ficaram brancos.
Por quê? Todos nós nascemos com um gene que embranquece os nossos cabelos a partir de determinado momento na nossa vida. É um gene. Nós ligamos esse gene. Quando nós passamos por situações de estresse, que nós liberamos determinadas substâncias na corrente sanguínea, essas substâncias estressantes podem ligar esse gene. E os cabelos se embranquecem precocemente. Esse homem ligou esses genes quando ele adoeceu gravemente. Todos nós conhecemos alguém que passou por dificuldades. Nossa, tinha 2 meses que eu não vi ele, o cabelo dele está branquinho. Porque ligou esse gene. Logo depois que a situação passou e a sua configuração bioquímica e hormonal mudou, os cabelos dele voltaram a ficar negros. Porque ele desligou esses genes. Ou então ele usou uma tinta muito boa. Mas ele desligou os genes. É um exemplo clássico de como os nossos genes respondem às nossas emoções. E é um exemplo clássico do que Kazuo Murakami disse no livro Código Divino da Vida. Pronto? Todo mundo entendeu? Então, eu estou aliviado. Então, como é que funciona a parte médica do tratamento espiritual na casa espírita? Eu acho que vocês já podem concluir sozinhos. Eu podia encerrar aqui, mas acho que eu ainda tenho... Eu não sei a hora que eu comecei, mas quanto tempo que eu ainda tenho? 30? Nossa! 30? Públio Lentulus falou... Jesus falou para Públio Lentulus que em 1 minuto se vive uma vida. Não foi isso? Quando eles se encontraram. Então, em 30 minutos, eu consigo terminar. Para que um tratamento espiritual funcione de determinada doença, funcione na casa espírita, nós vamos depender de 4 grandes fatores. Primeiro, é da doença em si. Qual é a doença? Qual é o tipo da doença? Qual é a gravidade da doença? Qual é a fase que essa doença está? Então, nós temos doenças agudas. Por exemplo, as doenças da minha especialidade, as doenças febris agudas. São doenças que vêm e ou elas passam ou elas te matam rapidamente. Por exemplo, uma meningite. Uma meningite é uma doença súbita, aguda, que ou você trata e cura com antibióticos e UTI, ou ela te mata rapidamente. São doenças curtas. Uma amidalite purulenta, uma pneumonia bacteriana, uma erisipela, são doenças de característica aguda. Existem, por outro lado, as doenças crônicas, que são aquelas doenças que não vão te matar, mas que vão te debilitar e comprometer a sua qualidade de vida. Como o enfisema pulmonar, o diabetes, a pressão arterial, a hipertensão arterial, as artroses, as doenças reumatológicas e por aí vai. São doenças crônicas. A infecção pelo HIV, hoje, que antes matava. São doenças crônicas, que vão ter duração de anos. De anos. Quais vocês acham que na casa espírita teria mais possibilidade de ser tratada pela terapia complementar espírita? Passe, água fluidificada, atendimento fraterno, prática da caridade. É muito mais fácil tratar as doenças crônicas. Porque as doenças agudas nem sempre dá nem tempo de você ir à casa espírita. Emmanuel diz, com razão, que todas as doenças têm um fundo espiritual.
excetuando-se as doenças causadas pela falta de higiene, segundo ele. Portanto, mesmo aquela amidalite, aquela meningite, aquela pneumonia, elas têm um fundo espiritual. E está muito bem explicado no capítulo 20 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, cujo título é Invasão Microbiana, que eu não vou me aprofundar aqui. Mas o tratamento delas não dá tempo de sair para o centro espírita tomar um passe. E nós vamos entender por quê. Porque poderia dar. Jesus não fazia isso imediatamente? Com um passe? Nós não conseguimos. E nós vamos entender por quê. Então essas doenças agudas, elas não devem ser tratadas na casa espírita. Muito embora a causa que te fragilizou e permitiu a invasão microbiana deva ser tratada na casa espírita. Mas as doenças crônicas não, dá tempo. Então você pode entrar no tratamento especial, no passe, na água fluidificada, no culto do evangelho do lar, e isso pode te trazer um conforto. E um dia, como nós vimos na exposição anterior sobre a medicina do futuro, que será eminentemente espiritual, isso será resolvido. Mas ainda não. Mas ainda não. Além disso, dentro do fator doença, tem também o estágio que está a doença. Se ela estiver fora de possibilidades terapêuticas da medicina convencional, só Jesus na causa. Porque nós não vamos conseguir resolver isso dentro da casa espírita, nas condições em que nós nos encontramos como espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Jesus até resolveria, dependendo de outras condições, que só ele conseguiria perceber. Merecimento, lei de causa e efeito, e etc., que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O segundo aspecto para o tratamento na casa espírita ser eficaz não é mais da doença, mas agora da pessoa. Pessoa. Quem é aquela pessoa? É uma pessoa deprimida, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que se esforça. Lá no Livro dos Espíritos tem como nós poderíamos vencer as nossas más tendências, muitas vezes fazendo pequenos esforços. Pequenos. E dá até vergonha assim quando ele responde, né? Porque a gente não faz esforço nenhum, né? Então, quem é essa pessoa? Ela é otimista, ela é alegre, ela é deprimida, ela é ciumenta, é invejosa, é orgulhosa. Ela pratica atividade física regular, que é quase que uma obrigação nossa para cuidarmos do nosso corpo físico. O Dr. Francis Collins, diretor do projeto Genoma, que estava ao lado do presidente Bill Clinton, quando ele fez o anúncio de que o genoma humano foi codificado, e foi quem escreveu o texto que Bill Clinton leu, e lá ele escreveu: hoje descobrimos a linguagem com a qual Deus escreve a vida. Porque Francis Collins é um cientista espiritualizado. Ele acredita em Deus e ele defende a ideia de que ciência e espiritualidade devam caminhar juntas. Ele escreveu isso. Ele coloca no seu livro A Linguagem da Vida que a prática de exercício físico aciona genes. Tudo gira em torno disso. Aciona genes que promovem saúde, genes que controlam a pressão, genes que diminuem a perda óssea, genes que ativam que estimulam a atividade cerebral e genes que estimulam o seu sistema imunológico. Então essa pessoa faz esse mínimo esforço de cuidar do seu corpo físico, ela se alimenta bem porque os alimentos também têm essa propriedade. Quando você come alguma coisa, aquela substância que está contida nos alimentos tem a capacidade de acionar receptores. É por isso que alguns alimentos estão associados com algumas doenças. Ou com a cura de alguma coisa. Tem gente que toma mel com limão, alho, né, e fala que faz bem para isso. E faz mesmo. Faz mesmo, porque contém substâncias naqueles produtos que acionam genes
que estimulam o seu sistema imunológico, estimulam o seu sistema cardiovascular, o seu cérebro. Essas pessoas são espiritualizadas porque a literatura médica está inundada de artigos científicos que mostram que pessoas espiritualizadas têm uma maior sobrevida em todas as doenças. Todos esses itens que estão surgindo significam um artigo que mostra que a prática da espiritualidade melhora transtornos psicóticos, depressão, recuperação no infarto agudo do miocárdio, recuperação até em cirurgia de menisco de joelho, que a gente acha que não tem nada a ver com a espiritualidade. HIV, os pacientes que estão HIV, que são espiritualizados, eles vão melhor do que os que não são. E eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de espiritismo, que são coisas diferentes. São pessoas que buscam a conexão com o Criador, seja lá onde for, do jeito que for, como for. Essas pessoas têm melhor qualidade de vida, elas vivem mais, elas adoecem menos. Porque nós vimos, na primeira parte da exposição, que isso é capaz de ativar genes benéficos, porque a inteligência, atuando no citoplasma, liga e desliga genes. Porque foi André Luiz que disse, André Luiz disse, nós acreditamos. Porque até hoje, dentro da obra de André Luiz, eu nunca vi um erro médico. Nenhum. E foi Chico Xavier que escreveu. Não, foi André Luiz que escreveu, mas foi Chico Xavier que psicografou. Portanto, é parte da cura o desejo de ser curado. Quem não tem esse desejo, dificilmente vai conseguir a cura definitiva. E quando eu falo cura definitiva, eu não estou falando para essa existência, não. Eu estou falando de saúde eterna. Eterna. Que é sinônimo de felicidade. Porque aquele que é saudável é feliz. E aquele que é feliz é saudável, mas não é a saúde do corpo, não. É aquela pessoa saudável do ponto de vista espiritual. Que não mais precisa reencarnar, porque ela é feliz e saudável. Ela não tem doenças da alma. É disso que eu estou falando. Faz parte da cura o desejo de ser assim. Se você não quer ser assim, tudo bem, é o livre-arbítrio. Mas você não será saudável. E você não será feliz enquanto você não resolver ser assim. O terceiro fator é o poder mediúnico. O poder mediúnico de todos nós nas casas espíritas. Jesus, por exemplo, fazia curas instantâneas. E nós vimos que pode ser por um mecanismo de liga e desliga genes. Agora, Jesus é Jesus. Nós somos nós. Lá embaixo está escrito que o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, daquele fluido inoculado. Quanto mais puro, maior o poder curativo. Alguém acha aqui que produz um fluido puro? Se alguém achar, por favor, me avise que eu quero tomar um passe com você. Depende também da vontade. Jesus tinha uma vontade incessante de fazer o bem. Então precisa que o fluido seja puro, guiado por uma vontade intensa e incessante, para que ele penetre profundamente nas suas células físicas e consiga atingir o seu DNA. Ele colocou uma figura interessante, a pessoa tomando passe, os raiozinhos batem e voltam, né? Isso que não penetra. Por quê? Porque nós não somos médiums que temos a capacidade de doar fluidos puros com alto poder de penetração. Puros, cheios de amor. Nós não conseguimos. Por isso que Jesus chegava assim em você, meu filho, levanta-te e anda.
você curava a mão mirrada, o fluxo de sangue. E nós estamos lá no centro espírita dando passe naquela senhora há 3 anos. E ela melhora assim. Porque os nossos fluidos penetram assim. E não são impregnados de amor, que é uma vibração capaz de sensibilizar os nossos receptores. Jesus tinha superioridade moral, né? Essa qualidade dos seus fluidos conferia uma intensa força magnética. Ele conseguia fazer isso, porque ele é um espírito perfeito. Olha só, André Luiz, o que ele diz, no capítulo 4 de Mecanismos da Mediunidade. Matéria mental. Ele diz o seguinte, que todos nós, quando pensamos, nós emitimos ondas. Isso a física sabe também. Lei de Deus, claro, é uma verdade. André Luiz diz lá, nós, quando estamos aqui pensando, vocês estão me assistindo, vocês estão emitindo ondas mentais longas, lentas, com uma vibração pequena. Pequena. Os espíritos angélicos, as ondas mentais deles, são ondas ultra curtas. Ondas rápidas. Ondas rápidas. Nós conseguimos enxergar somente aquelas ondas ali coloridas. Ó. O que está no ultravioleta e no infravermelho da luz, nós não enxergamos. Nós só enxergamos aquelas ondas ali. Ó. São as únicas capazes de impressionar as retinas dos nossos olhos. Acionar os receptores dos nossos olhos. São elas. Só elas. A gente não vê nada. A maior parte do universo a gente não vê. Somos cegos. E os espíritos superiores, eles vibram em ondas. As suas ondas mentais, os seus pensamentos produzem ondas super, ultra curtos. Parecido com os raios gama. Vocês lembram o que o raio gama fez? Transformou o Bruce Banner em Incrível Hulk. Foi um acidente com raios gama. Por quê? Porque eles são raios ultra curtos que têm alto poder de penetração na matéria. Então eles penetraram nas células do Bruce Banner e mudaram o DNA dele. Então ele se transformou no Incrível Hulk. É uma mutação genética. Alterou, ligou genes. Os espíritos puros têm essa capacidade. As ondas mentais que eles produzem penetram nessa intensidade. André Luiz usa essa expressão. Semelhante aos que se aproximam dos raios gama. Está lá em Mecanismos da Mediunidade. E Jesus era assim. Quando nós estamos em momentos de oração profunda, sentida, dolorida, nós vibramos em ondas curtas. Curtas só. Ondas curtas são capazes de excitar os nossos átomos a ponto deles produzirem luz. Um espírito de luz. Um espírito que produz ondas ultra curtas. Porque esses átomos vibram de tal maneira, que nós vamos lembrar lá da física e da química no 2º grau, que os elétrons saltam de uma camada eletrônica de menor energia para uma camada eletrônica de maior energia. Nós vemos isso no 2º grau. E quando os elétrons fazem esse salto por excitação, o que eles liberam? Um fóton. Luz. É por isso que quando Jesus aparece diante de Paulo, é aquela luz. Porque Jesus vibra em ondas supra, ultra curtas, e os seus átomos perispirituais produzem luz, que cega a retina de Paulo. Uma coisa vai levando a outra e assim, a gente arrepia, né? E o terceiro e o quarto fato que influencia o tratamento espiritual é o merecimento. Merecimento. A pessoa pode fazer uma prece emocionada e por causa daquela emoção, daquele arrependimento, daquele desejo, alguém intercede por ele, que é um arrependimento sincero.
Ou aquela própria pessoa, com essa prece, emite ondas que são capazes de modificar a sua fisiologia. E no plano físico, eu repeti o slide para explicar justamente isso, e também no plano espiritual, o merecimento das vidas sucessivas, do que ele planejou. E aí nós vemos lá André Luiz estudando o caso da reencarnação de Segismundo, o que foi planejado para Segismundo reencarnar, baseado no que ele fez em outros tempos, no passado distante. Então, o merecimento, que nós traduzimos através da lei de causa e efeito, também conta no resultado do tratamento espiritual na casa espírita. Então, nós temos o aspecto doença, o aspecto pessoa, o aspecto poder mediúnico e o aspecto merecimento. Todos esses combinados vão trazer um resultado terapêutico quando nós buscamos o tratamento espiritual na casa espírita. Quando que esse tratamento deve ser buscado? Todo o tempo, desde a infância até os últimos dias da nossa vida. Todo o tempo da nossa vida nós podemos fazer um tratamento contínuo na casa espírita, especialmente a profilaxia. Desde a evangelização infantil, a criança que começa no centro, aprendendo o Evangelho de Jesus, aprendendo a importância de se fazer a caridade, a importância de respeitar o próximo, a importância de crescer com a mente saudável, saúde no contexto amplo, até os últimos dias da nossa existência. Esse tratamento espiritual pode ser feito sempre. Sempre. Especialmente quando há distúrbios do caráter, doenças da alma, egoísmo, inveja, vaidade, mágoa, culpa. Essas são as doenças de tratamento eminentemente espiritual, que a medicina desconhece. Poucos se aventuram, como Candace Pert, Bruce Lipton, Francis Collins. Poucos reconhecem isso daí. A importância disso para a terapêutica. Não há remédio para isso. Tanto é verdade que, quando um consolador é perguntado ao Emmanuel toda a moléstia do corpo, tem ascendentes espirituais, ele responde que sim e continua. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos. É na alma, é em você. Por quê? Olha que frase de impacto. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Não tem remédio que cura mau caráter. O caráter é curado pelo esforço individual do indivíduo de se conectar com o Criador. Não tem remédio para distúrbio do caráter, de remédio físico. Não tem. É Emmanuel que está falando isso, e isso nós já conseguimos aprender. Quando esses distúrbios da alma atingem o corpo físico, como nós vimos, que você adoece, se você ficar assim muito tempo, etc., o que você precisa é de médico. De médico. Se você tem uma doença orgânica, você precisa ir ao médico humano, material, porque o seu corpo adoeceu. Você precisa tratar o corpo, porque senão você vai perdê-lo. E seu espírito vai se desligar dele. E você vai perder a sua existência. Então, se os seus distúrbios do caráter, os seus distúrbios de culpa, a sua doença da tristeza, fez o seu equipamento físico se desestruturar, você precisa reestruturar o equipamento físico com médico. Cirurgia, antibiótico, remédio, antidepressivo, antihipertensivo, insulina, etc. É claro que se a fonte, o espírito, continuar destruindo seu corpo, você vai ter tudo de novo. Então você precisa tratar de maneira contínua a sua vida inteira o espírito. Eu lembro um caso do nosso querido amigo, Dr. Décio Iandoli Júnior, que é presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul e está frequentemente aqui nos congressos da FEB, que ele estava no centro espírita e uma pessoa teve uma crise convulsiva e caiu no chão se debatendo. E as pessoas começaram a dar um passe. Está errado, não é passe, ele tem que ir para o pronto-socorro. Ah, porque é obsessão. Não, não é.
Depois você vê essa obsessão. Primeiro você tem que ir fazer uma tomografia, né? Tinha um tumor cerebral. Você não vai conseguir tratar um tumor cerebral dando um passe. Tem que ir no médico, adoeceu. Certo? Então, tá aí o médico, bonitinho, arrumadinho. Até porque é Emmanuel que fala isso. Olha só o que Emmanuel fala. Outra frase de impacto no Consolador, pergunta 97. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, que são missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Muitos séculos ainda virão para que a gente possa fazer tratamentos puramente espirituais no nosso planeta. Nós ainda precisamos tratar o corpo com médicos, cirurgiões, farmacêuticos, etc. Até, não só porque Emmanuel disse, porque Emmanuel falou, Vicente acreditou, mas porque nós médicos também temos uma nobre missão, porque nós precisamos pagar as nossas dívidas com o passado. Nós não sabemos o que nós fizemos no passado. Então é uma oportunidade que nós temos também de levar consolo e conforto. Então procurem-nos. A medicina humana, compreendida e aplicada dentro das suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Então o médico também tem que ter essa sensibilidade de entender que ele não atua sozinho. E ele tem que enxergar que a verdadeira saúde é a perfeita harmonia da alma, como Emmanuel diz no próprio Consolador. E que ele pode tratar o corpo físico que adoeceu e deve, mas ele também precisa indicar o caminho para a cura definitiva. Para a cura definitiva. O que as pessoas não sabem é que cada paciente, cada pessoa, leva seu próprio médico dentro de si. Esse paciente nos procura sem saber essa verdade. O melhor que fazemos é dar ao médico que reside dentro de cada paciente a chance de trabalhar. Essa é a função do médico. Trata o corpo e ensina o próprio paciente, o próprio médico que mora dentro do paciente a trabalhar. É isso que deveria ser a medicina. A medicina do futuro próximo. Porque do futuro mais para frente vai ser muito diferente. Esse aforismo da Idade Média, ele diz a mesma coisa. Quando o doente é mais forte que a doença, o médico não precisa fazer nada. Ele vai vencer a doença. Quando a doença é mais forte que o doente, não adianta o médico fazer nada, porque a doença vai vencer o doente. Mas, quando as forças do doente e da doença se equivalem, a atuação do médico é decisiva para pender a balança para o lado do doente ou o lado da doença. Se o médico é desanimado, frustrado, irritado, trata mal, a pessoa não trata, ela não adere, ela não se empolga, ela não muda o padrão mental e ela adoece. A doença vence. Se o médico estimula, o médico é otimista, o médico abraça, o médico indica trabalho voluntário, o médico estimula a mudança do pensamento, a doença vence. É claro que eu estou falando de vencer nos termos espirituais. Eu não estou falando que um paciente com câncer terminal vai curar, porque eu não sou Jesus que cura imediatamente. Eu estou falando de cura espiritual, considerando a eternidade, e não os próximos 10, 15 anos de vida. Em resumo, quando a doença avança a ponto de desestruturar o corpo físico e tornar-se orgânica, o tratamento sempre deve ser feito por médicos, pela ciência chamada medicina. Tratamentos exclusivamente espirituais não são recomendados. O tratamento espiritual é complementar. É a terapia complementar espírita, a não ser que você conheça Jesus. Aí é o principal tratamento que ele vai te curar na hora. Se for nos nossos centros espíritas, no nosso nível,
ele é complementar. Com bons resultados dependendo da doença, da pessoa, do poder mediúnico e do merecimento. Leon Denis escreveu No Invisível: o Espiritismo será científico ou não subsistirá. Nós sabemos que o Espiritismo é uma tríade de filosofia, religião e ciência. E muitas vezes nós temos medo do lado científico. Nós temos uma mania de não valorizar o lado científico. Por exemplo, aí agora eu excluo a doutrina espírita de qualquer responsabilidade do que eu estou falando. Quem está falando sou eu. É a minha visão. No passado, as mesas girantes rodavam. E foi o que chamou a atenção de Allan Kardec. Eu gostaria muito que o mundo conhecesse o que o Espiritismo nos traz. Eu gostaria muito. E eu pergunto, por que as mesas não rodam? Para todo mundo ver que isso é verdade, que isso existe e que por trás disso tem toda uma filosofia que muda a vida das pessoas. Ah, eu não precisa mais. O Espiritismo já trouxe a mensagem. Quem acreditar, acredita. A gente não precisa ficar provando. Eu, excluindo a opinião do Espiritismo, eu não me conformo com isso. Eu acho que isso tem que ser mostrado para todas as pessoas. Ah, mas tudo tem o seu tempo, cada um tem que descobrir por si só. Tem mesmo, mas nós podemos empurrar a bolinha para cima. Nós podemos ajudar. E a parte científica do Espiritismo pode ajudar muito. Nós precisamos de cientistas espíritas que fazem pesquisa. Pesquisa, publicar em revistas. Por exemplo, meu tempo acabou, não? Os 30 minutos? 5 minutos. Por exemplo, o próprio Dr. Décio Yandeli Jr., ele está fazendo um trabalho maravilhoso junto com um amigo dele. Eles estão pegando médiums, olha só, médiums, que estão na sala de passe, psicografando ou dando passe. Antes deles entrarem para a sala de passe, eles puncionam a veia, e a pessoa entra com um catéter na veia. E entra o pesquisador junto. Então, imediatamente antes do transe mediúnico, ele colhe sangue. Fez o transe mediúnico, desincorporou, acabou a psicografia, ele colhe sangue de novo. E ele compara quais as substâncias são produzidas antes e depois. Olha que fantástico. E sabe o que ele está descobrindo? Que tudo que André Luiz escrevia em Missionários da Luz está certo, lá naquele capítulo 2, a pineal, que a glândula blília, que produz o hormônio tiroidiano, que produz adrenalina, que a melatonina faz isso, que a melatonina aumenta. Está tudo sendo mostrado. A gente precisa disso no Espiritismo. A gente precisa do braço científico forte. Para as pessoas acreditarem. Porque você chega assim, eu vou no centro espírita tomar um passe magnético, porque o magnetismo cura, as energias... Verdade. Mas como? A gente viu parte disso hoje. Como é que funciona? O cientista quer saber como. A pessoa quer ter a materialidade da coisa. Ah, são as boas energias, são, mas como que elas funcionam? A gente quer saber isso. A gente precisa divulgar isso. Porque isso convence. Ah, mas a gente tem que esperar cada um ser convencido no seu tempo. Tudo bem, é uma maneira de ver, mas eu não me conformo com isso. Eu acho que a gente precisa levar isso para as pessoas, porque isso conforta. Isso conforta. Eu agradeço a todos. Espero que eu tenha me feito claro, que tenha contribuído de alguma maneira, e convido a todos a participar da 4ª Jornada Médico Espírita de Goiânia, que terá a presença do próprio Dr. Décio, que eu citei, do Dr. Sérgio Lopes, do Dr. Alexandre Serafim e do Dr. Mário Pérez, de São Paulo, além dos nossos companheiros da Associação Médica Espírita de Goiânia também, nos dias 29 de abril a 1 de maio, no auditório do Conselho Regional de Medicina. Não precisa ser da área da saúde. São exposições parecidas com essa que eu fiz, que eu acho que todos conseguiram compreender. Então, eu agradeço a todos. Desejo uma boa tarde e que todos fiquem em muita paz.